Campos. Gabi sempre com TPM. Pedro é matador e não pode sair desse time. Concordando com o que você falou, né, Rafa? Que hoje é impensável não ter o Pedro no time titular do Flamengo, né? O Dorival vai ter um problema sério para armar esse time. Cara, eu não sei se é um problema ou se é simplesmente reconhecer um esquema que está funcionando e manter. Porque hoje, eu sei, o pessoal está meio chateado com o Gabigol pela forma como ele saiu, mas ele também tem sido um jogador muito importante nesse esquema. Procurou se associar, por muitas vezes ele procurou a tabela pelo meio, conseguiu cair muito bem ali pela direita, fez um cruzamento que deu o gol todinho para o Everton Ribeiro. Então eu também não vou pegar no pé do Gabigol dessa forma, não. Eu acho que hoje, se você for falar em gols, talvez hoje o atacante do Flamengo, o principal até seja o Pedro, por essa sequência. Mas daí não dá para a gente concluir que o Gabigol é um jogador dispensável, porque esse esquema está funcionando também muito porque o Gabigol soube se adaptar a jogar com o Pedro. O Gabigol que fazia muito essa função, é verdade que ele nunca foi um jogador de permanecer ali entre os zagueiros, ele partia dali para buscar muito jogo pela direita, muitas vezes até abrindo espaço para que outro jogador pisasse na área, Bruno Henrique, Arrascaeta, mas eu acho que o Gabigol consegue fazer uma leitura boa e tem sido, sim, um jogador muito importante. Talvez nós que devamos nos acostumar com, nesse tipo de jogo, talvez uma certa escassez de gols, um Gabigol fazendo um pouco menos de gols, mas dando assistência, abrindo espaço. Eu tô de certa forma satisfeito com o Gabigol. E, Alan, o Pablo, cara, você lembrou bem o Pablo, mas no próximo jogo eu acho que o Pablo joga. Contra o Avaí, eu acho que joga Fabrício Bruno e o Pablo como zagueiro pelo lado esquerdo. E aí, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência com o Pablo também. Ele chegou, jogou bem, realmente ele teve algumas atuações ruins, mas acho que não o suficiente também para a gente entender que o jogador está em má fase. Porra. Acho que ele teve... Cara, ele teve uma atuação trágica contra o Santos. Que, porra, ficou todo mundo com o botão na mão dele entregar um gol. Mas, fora isso, ele já teve boas atuações. Mas teve falhas bizonhas, mesmo que não saíram gols, de falhar, de tentar espirrar a bola sobrar, o adversário chutar ainda em gol, ou chutar para fora, perder chances claras. Eu acho que, assim, vou ser muito franco contigo, Rafinha. Com relação ao Pablo, cara, o Pablo, ele vem acumulando... o jogo passado não comprometeu. Não fomos muito testados, beleza. Nem hoje. Que ele consiga readquirir a confiança dele. Ele vai ter oportunidades aí em outras partidas no Brasileiro. Beleza. Mas que ele não vem bem, ele não vem. E com relação ao Gabigol, eu acho que você foi perfeito. A minha crítica ao Gabigol hoje não é em campo. Em campo ele se desloca o tempo todo, ele triangulou com o Pedro, ele criou espaço. O Gabigol hoje faz um trabalho diferente do que ele fazia com o Bruno Henrique. Com o Bruno Henrique, ele era o jogador de referência. Ele era o jogador do último passe. Hoje você tendo o Pedro, que é o jogador do último passe, que é a referência do ataque do Flamengo, o Gabigol está mais móvel. Ele está flutuando dos dois lados, como eu havia pedido lá atrás, com a entrada dele. E a gente está vendo o Arrascaeta, o Gabigol, trocando muito o Everton Ribeiro. Os caras estão girando e estão confundindo o adversário. Então, a questão do Gabigol hoje não é a partida que ele fez. Ele fez uma partida boa de novo. O Gabigol vem se deslocando o tempo todo, vem buscando. Eles vêm marcando, como o Dorival fez uma leitura correta no início da coletiva, né? Que só prestou ali os primeiros 5 minutos da coletiva do Dorival. Quando ele analisa que a equipe está mais compacta, que a equipe está fazendo a marcação pós-perda de imediato, vem recuperando grande parte das jogadas ainda no campo do adversário, a equipe está mais, né, entrosada, então não tem que reclamar do Gabigol dentro de campo. O que tem que reclamar do Gabigol, sim, e não é querer criar crise aqui, galera, é a forma como ele sai de campo desnecessária, com o time em viés de alta, com o time motivado, com o time começando a encontrar o bom futebol. Ele talvez gerar um mal-estar desnecessário com o Dorival, ao meu ver, é passivo de crítica sim, porque ele tem que virar um homem. Porque ele não é mais nenhum moleque para ficar passando a mão na cabeça dele. Porque ele tem que entender que primeiro está a instituição e ele é um jogador importante, fundamental para o Flamengo. É isso que tem que ficar claro sempre para o seu Gabigol ou para qualquer outro jogador. Diego Levino, Pedro com 3 finalizações, 2 gols. Talvez seja isso o motivo do Lil Chilique estar querendo ficar de gracinha. Esse é o time titular para vocês? Abraços.
Cara, é difícil sugerir isso, né? Tem até a pergunta pro Dorival quando ele fala do time titular, e aí ele comenta: a gente conseguiu fazer todos os jogadores jogarem nos últimos 3 jogos. Todo mundo pisou em campo ou teve um início como titular. Menos a diferença do goleiro. O goleiro segue sendo Santos, e eu acho que ele tá certo. Goleiro é repetição. Goleiro é sequência. Assim como o jogador também é sequência, e por isso talvez ele esteja dando tanta oportunidade, Alan. Mas, assim, você acha que tem algum motivo para o Gabigol talvez estar, da forma que está reagindo, relacionado ao Pedro estar se destacando, principalmente com gols? Não tem, não vejo dessa forma. Ele ficar puto com ele mesmo de não ter feito gol é compreensivo. Todos vão ficar. Ele é um cara obcecado por resultados, ele é um cara que busca o gol, busca superar marcas, e até aí tá tudo certo, galera. Não tem problema nenhum. O que não pode é, ao ser substituído, ele começar a fechar a cara, fazer meio que recusa e não cumprimentar o Dorival ao ser substituído com o jogo já sacramentado, com o resultado tendo ali já confirmado 3 pontos, vitória do Flamengo, que é o que o Flamengo precisa. Ele não pode botar os objetivos pessoais acima do Flamengo. É só isso que eu tô colocando aqui, para deixar claro. Ele ficar puto por não ter feito gol, ele entender que se ele tivesse em campo ele conseguiria encontrar o seu gol, porque o adversário estava com um jogador a menos, tudo isso é compreensível. Só que ele tem que entender também que do outro lado tem um treinador que tem a responsabilidade de conseguir ter a equipe o mais completa possível em jogos mais importantes. Pode ser, Cleito, que no próximo jogo contra o Avaí a gente precise que o Gabigol esteja em campo lá mais minutos, porque o jogo pode ser mais encrespado, pode ser mais complicado do que o jogo se desenhou hoje diante do Juventude. Então, você precisa ter um jogador mais descansado. É somente isso, rapaziada. É somente isso. Perfeito. Próxima mensagem aqui é do Ricardo. Mandou pra gente aí, ó. Gabriel não tá jogando nada e tem perdido muitos gols. Porra, eu não vou concordar não, Rafa. Sabe por quê? Pô, o cara hoje foi contributivo pra caralho, principalmente no quesito assistência. Ele foi o autor da assistência de um gol do Pedro e o autor da assistência... Não, minto. Foi só o gol do Everton Ribeiro. Eu achei que ele também tinha sido, mas foi o Arrasca, o do primeiro gol. Confundi. Mas aí pega, Cleitinho, pega as triangulações que ele faz o tempo todo, pega os espaços que ele cria ao arrastar um jogador, um zagueiro, mais um lateral com ele, que ele é um jogador que ele atrai a marcação, e isso tem que ser considerado, não simplesmente a questão do gol. O gol é importante para atacante? A gente está destacando aqui o Cebolinha, e o Rafael foi preciso no comentário dele, cara, pelo tempo de inatividade do Cebolinha, a forma como ele entrou, como ele colocou, né? Se colocou, indo para cima do adversário, ele buscando uma bola que estava quase saindo e colocando a bola na cabeça do Lázaro. Cara, uma boa estreia. Um jogador que está muito tempo parado. É isso que a gente tem que entender. Então, falar que o Gabigol não está jogando nada, cara, desculpa, não dá para entender. Porque ele é importante para o Flamengo para poder gerar espaço para que o Pedro possa aproveitar, para que o Everton Ribeiro pise na área, galera. O Everton Ribeiro hoje surgiu no meio de dois zagueiros do... Por quê? Porque o Gabigol não estava ali e ele tira a marcação do cara. É isso que a gente tem que entender. A movimentação dos atletas também é importante. E outra, Cleitinho, Rafael e amigos do chat, ele está se doando, ele está fazendo a marcação pressão quando o Flamengo perde a bola. A marcação começa muitas vezes nele e no Pedro, coisa que a gente não estava mais acostumado a ver o Gabriel fazer. Então, vamos ponderar as coisas. Eu acho que é nem tanto ao céu e nem tanto à terra, tá? Eu acho que o Gabigol é fundamental, é meu titular absoluto. O Gabigol não sai da equipe do Flamengo para mim de forma alguma. O primeiro gol, Rafa, tem até uma análise na hora que foi pro intervalo da Dali, né? Eu tirei o fone. Eles fazem análise do segundo gol do Flamengo, que é o gol do Pedro. O Gabigol, ele vai na primeira trave, ele sobe a marcação. O zagueiro que estava no meio da área e o zagueiro que estava na frente dele, os dois fecham nele e o Pedro fica sozinho com um lateral que ele não precisou nem pular para fazer o gol. Então, assim, a movimentação do Gabigol é muito valiosa para talvez o Pedro estar se destacando tanto, porque isso abre espaço para o Pedro poder fazer o que ele sabe fazer de melhor, gols, né? Exatamente, cara. Então, todos os jogadores têm a sua contribuição. Por exemplo, no gol que o Everton Ribeiro cruza para o Pedro, o Rodinei passa
voando, atrai a marcação, abre espaço. Então, o Flamengo é um time de muita movimentação hoje. E aí, o que eu quero propor para a galera do chat e tal, a gente gosta de tentar entender o jogo, é a gente calibrar as nossas expectativas. A gente precisa ter o entendimento de que, dentro desse esquema, a característica do Gabigol vai mudar. Talvez até fazendo menos gols. Eu falei isso. O Gabigol, ele vai ser muito importante sem bola, ele vai ser importante atraindo a marcação, ele vai ser importante saindo da área para possibilitar, como o Alan falou, que o Everton Ribeiro ou que alguém entre na área. Então, o Gabigol, e isso é muito importante, isso é importante frisar também, o Gabigol é um jogador versátil. Isso é muito importante para o jogador de futebol. Tanto o Gabigol pode jogar como centroavante, ainda que ele não haja como um centroavante clássico que briga ali entre os zagueiros, mas ele tanto pode jogar mais centralizado, quanto o Gabigol pode ser um segundo atacante. Porra, para o técnico, você ter um jogador com essa característica é excelente. Num jogo que ele não tenha o Pedro, eu posso tranquilamente falar num Cebolinha, por exemplo, substituindo o Pedro e o Gabigol voltando a ocupar aquela função mais central. Então, o Gabigol, além de tudo, ele tem essa importância. Ele tem uma importância de segundo atacante dentro do esquema com o Pedro, e também pode jogar de outras tantas maneiras. Então, nesse sentido, eu concordo muito com o Alan. O Alan, ele teve a preocupação de destacar muito o que ele estava reclamando. Porra, eu não gostei da atitude. O camarada sai, precisa sair para dosar o jogo dele. E aí, só lembrando uma coisa, olha só, hein? Contra o Coritiba, o Dorival poupou quase todo mundo, mas não poupou o Pedro. O Gabigol não jogou porque ele estava suspenso. Então, possivelmente, se for para fazer esse controle de minutagem, o Pedro não joga o próximo jogo. Ou seja, ele precisa do Gabigol descansado. Então, a crítica, e aí eu estou fechado, a crítica pode ser pela atitude, pela forma como ele lidou com a substituição dele. Ele precisa ser mais respeitoso com o técnico, com o companheiro que está entrando, precisa agir mais pensando no grupo. Mas em campo, eu inclusive achei que o Gabigol jogou muito bem hoje, cara. Eu estou totalmente satisfeito com a atuação do Gabigol. Para mim, se ele continuar jogando desse jeito, a gente vai longe de tudo que é competição, Cleiton.